Boa noite. O último ranking do Fórum Econômico Mundial, que analisou 144 nações, foi publicado em setembro do ano passado e apontou o Brasil entre os 10 países com a pior qualidade de infraestrutura em terminais portuários. Cerca de 94% do comércio exterior brasileiro passa pelos portos, que em sua maioria não foram submetidos a reformas para atender a demanda de operação que dobrou nos últimos 10 anos. Para reverter esse quadro, o governo publicou em dezembro passado a medida provisória 595, com o objetivo de revogar a lei dos portos e atrair mais investimentos privados. Entretanto, essa MP preocupa parte das entidades empresariais e trabalhadoras que atuam nos portos. A principal reivindicação desses órgãos é a adequação dos contratos antigos às condições estabelecidas pela medida provisória para minimizar a concorrência com os novos terminais que serão construídos. Para compreender as principais barreiras na organização dos portos e o que é preciso ser feito para atrair investimentos, o Brasilianas.org desta semana conversa com o Sérgio Aquino, da consultoria Soluções Portuárias Aplicadas. Do Rio de Janeiro, Sérgio Salomão, presidente da Associação Brasileira de Terminais de Contêineres de Uso Público. E de Brasília, Wagner Cardoso, gerente executivo de infraestrutura da Confederação Nacional das Indústrias. E também contamos com a colaboração do jornalista Marcelo Zanini, que vai selecionar as perguntas enviadas pelos telespectadores através do portal www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos discutir a situação atual dos terminais portuários e os principais empecilhos. Eu queria começar com o Sérgio. Sérgio, dá em linhas gerais, aí, quais são hoje os principais problemas dos portos brasileiros? Boa noite, Luiz. Quero cumprimentar nossos amigos lá, Sérgio Salomão e o Wagner, que também estão lá nas outras cidades. Infelizmente, o governo não atentou nem para a análise do Banco Mundial e do Fórum Mundial, que colocou o Brasil numa posição negativa, e também não analisou o modelo portuário mundial. Quando o Brasil recebeu uma nota baixa, foram apontados os reais problemas. Quais são os problemas? Acessos, o Brasil tem fragilidade tanto no acesso aquaviário quanto nos acessos terrestres e principalmente problemas aduaneiros nas liberações de cargas. Aliás, na parte de aduana, o Brasil inclusive perdeu muitas posições. E aí, sem analisar as causas, jogou-se tudo como se mudando a lei portuária fosse resolver. E o que é pior, mudou-se a lei portuária seguindo na contramão do que o mundo fez. O mundo e a China, é que se fala muito, Luiz, nós precisamos de portos tipo portos chineses. Vamos tê-los fazendo como a China, como o mundo inteiro fez. Descentralização dos portos, profissionalização nas administrações e o governo tratando só dos acessos e criando portos autônomos. Os portos têm que ser autossuficientes. O governo vai na contramão da história e do mundo, dizendo que os portos não vão mais receber outorga. É justamente o contrário. Um pouquinho, o que vem a ser o porto autônomo? Porto autônomo é o porto que, quando faz a licitação para arrendar uma área, ele recebe um valor, que é a chamada outorga, para investir em infraestrutura. É assim que os portos do mundo funcionam, não precisa ficar dependendo de dinheiro público toda hora. Dinheiro público só entra de maneira complementar. No Brasil, a MP faz justamente o contrário. O governo diz, nós não queremos mais dinheiro da iniciativa privada, nós vamos acabar com a outorga. Aí sabe o que acontece? Portos, isso o mundo já mostrou isso, por isso que não se usa mais. Portos que ficam dependendo de dinheiro público são portos que não são eficientes na administração, porque o administrador não precisa se preocupar em gerar resultados, em gerar lucro para reinvestir, porque a grande mãe, vai dar o dinheiro na hora que precisa. Então, infelizmente, a MP segue na contramão do que o mundo está fazendo. Eu queria ver o Wagner Cardoso, que é gerente executivo de infraestrutura da Confederação Nacional da Indústria e é o cliente, representa o cliente do porto. Como é que você analisa essa situação dos portos aí, essa MP, Wagner? Boa noite. Olha, a nossa percepção é que a MP é perto de sensacional, tá? Ela abre ao setor privado, especialmente para os terminais privados, a possibilidade de operar, tá? Que não havia antes. Nós tínhamos muitos problemas regulatórios que impediam o setor privado de contratar terminais privados, de trabalhar nisso. E a MP faz isso. Tá?
E nós vemos ela também como um conjunto. A MP não está sozinha. Ela faz parte de um programa maior de combater o elevado déficit que o Brasil tem na infraestrutura. Para vocês terem uma ideia, o Brasil investe hoje 92 bilhões de reais por ano em infraestrutura. Deveria investir, isso aí dá 2,1% do PIB, deveria investir 5%. Nós temos um déficit anual de 124 bilhões de reais na infraestrutura. Então, essa MP, para nós, faz parte de um pacote maior, que está contemplando ferrovias, rodovias, já saiu a lei da energia elétrica, já saiu a lei de PPPs, já saiu o financiamento de debêntures, e a MP é para isso, é para chamar o setor privado para o setor portuário. Os portos públicos, eles estão espremidos pelas cidades. Tá? As cidades cresceram muito em volta dos portos públicos. E a solução é nós temos terminais privados fora da área do porto organizado. E é justamente isso que a MP faz. Ela libera para as empresas criarem terminais fora da área do porto organizado. Ela libera totalmente os terminais. Então, nós achamos excelente a MP e temos certeza que a MP vai alavancar o sistema portuário brasileiro. Tá, filho. Vou pegar o Sérgio Salomão, que é presidente da Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres de Uso Público. Sérgio, nós temos aqui duas posições antagônicas aí até certo ponto. Eu queria que você desse a sua aí. Nassif, não se pode ignorar os fatos na sua forma mais verdadeira e objetiva que eles merecem ser tratados. Não se pode ter a impressão de que é a medida provisória 595 que vai trazer luzes novas para o setor portuário brasileiro. As luzes já chegaram com o advento da Lei de Modernização dos Portos, editada em 1993, cuja essência principal foi a retirada das mãos do Estado da operação portuária, que foram substituídas sabiamente pela iniciativa privada, com todas as peculiaridades que a gestão privada tem, bem-sucedidas no mundo inteiro. Então, essas proezas já foram conseguidas em benefício da atividade portuária brasileira, fruto da Lei de Modernização dos Portos, a Lei 8.630, e, portanto, não se pode imaginar que esta Lei de Modernização dos Portos não tenha servido para nada. Serviu muito, colocou o Brasil na rota mundial dos contêineres, por exemplo, um país cuja posição geográfica é desfavorável com relação às grandes e principais rotas marítimas mundiais, e trouxe ao Brasil uma nova configuração portuária, repito, cuja essência principal, primordial, foi a privatização dos serviços portuários. O governo deve ter analisado e chegado às suas convicções de que o modelo regulatório portuário que vigorou durante os últimos 20 anos merecia reformulações e, nesse sentido, com base nas convicções que o governo formou, decidiu editar a medida provisória 595. Eu acho que, a uma altura desta, lamentações com relação à revogação da Lei dos Portos e sua substituição por um novo diploma legal já estão ultrapassadas. Eu acho que o governo quer de nós objetividade com relação ao novo marco regulatório que a medida provisória 595 pretende criar e, em cima desta nova regra regulatória, continuar o processo de competitividade necessário para esta atividade portuária que serve e tem servido muito bem ao comércio exterior brasileiro. Então, Sérgio, Sérgio Aquino, né? Voltando, explica um pouquinho quais são essas mudanças centrais aí que essa medida provisória trouxe em relação ao modelo anterior, especialmente num ponto que você colocou aí, dessa questão do financiamento não ser mais com recursos privados ou público. Qual foi o mecanismo aí? Luiz, primeiro, concordo com o meu xará, o Sérgio Salomão. Eu fiz uma apresentação na audiência pública lá da comissão mista que está debatendo a 595
E logo no início eu disse, olha, agora não dá mais para discutir se é ou não a favor a medida provisória, ela está aí. O que nós precisamos é melhorá-la em algumas coisas. E são esses conceitos que são usados pelos portos do mundo inteiro. E eu volto a insistir isso. Quando se fala que queremos portos iguais da China, iguais de Rotterdam, iguais da Europa, nós precisamos verificar como é que eles fazem. Então, a primeira coisa, volto a lhe dizer, nesses países existe o conceito do porto autônomo. O porto gera autofinanciamento através das licitações das áreas. Eu concordo com o que o Wagner disse, olha, muitos portos estão ilhados pelas cidades, só que, por exemplo, em Santos, o porto está ilhado pela cidade, mas ele tem área de expansão na área continental do município, inclusive a lei foi alterada para isso. A verdade é que, infelizmente, alguns diagnósticos foram incorretos para gerar o regramento da lei. Luiz, só para encerrar essa parte, qual é o grande problema? A Lei de 1630, no seu início, gerou grandes resultados. Os processos licitatórios de arrendamento das áreas dos portos levavam 6 meses, 1 ano no máximo. O problema é que, ao longo do tempo, o governo federal foi permitindo uma burocratização. Hoje nós temos uma infinidade de intervenientes que participam de um processo licitatório e a administração portuária fica engessada. O que deveríamos fazer? Tirar esses intervenientes e dar mais liberdade para que a administração portuária possa agir. Dá um exemplo dos intervenientes aí. Por exemplo, para você fazer uma licitação, e isso daí inclusive tem uma grande discussão legal hoje, você tem que cumprir 4 etapas que tem que em cada etapa mandar para o Tribunal de Contas da União aprovar uma série de passos de cada etapa. E o que é mais estranho disso? Isso foi criado em 1998, depois que o presidente Fernando Henrique colocou os portos no Programa Nacional de Desestatização. Baseado naquela lei, o TCU baixou uma instrução normativa criando essas 4 etapas. Em 2008, o presidente Lula, percebendo que isso tinha engessado em 10 anos na CIF, os portos não conseguiram mais fazer licitação nenhuma. Em 2008, o presidente Lula revogou esta lei, tirou os portos do Programa Nacional de Desestatização. E à época foi uma proposta do ministro Pedro Brito, com a lógica de que, com isto, o TCU iria fiscalizar, mas não iria mais participar dos atos. O que aconteceu, Nassif? Nada. O TCU continua participando dos atos. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos desburocratizar para que os portos públicos possam ter liberdade de ação. Será que o Brasil, só para... Nassif, sabe quais são os 2 únicos países do mundo que adotaram o modelo que o Brasil está adotando agora? Só Inglaterra e Nova Zelândia. Vamos explicar direitinho o modelo. Você falou que os portos não precisam ser autossuficientes. Eles têm que ser autossuficientes e no mundo mas inteiro... no modelo atual? Na ANP, não. A ANP transforma os portos independentes, serão praticamente administrados diretamente pela CEP e pela ANTAC. O que é CEP? A Secretaria de Portos de Brasília. Pra você ter uma ideia, Luiz, sabe quem vai fazer licitação de arrendamento de área no porto? A ANTAC em Brasília. Sabe quem vai... Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Sabe quem vai fazer o programa de dragagem, de manutenção, inclusive? A CEP em Brasília. São órgãos extremamente competentes, mas não para cuidar do dia a dia de uma administração portuária. No mundo inteiro não é assim. Então, o ponto central de crítica sua, então, é o fato de centralização. Isso aí. Então, eu queria voltar ao Wagner Cardoso, lá em Brasília, da CNI. Wagner, como que vocês analisam essa questão dessa separação e esses serviços básicos ficarem centralizados em Brasília? Olha, nós somos a favor da descentralização. Nós acreditamos que quem está mais perto é que conhece o problema. Mas não é muito diferente como era antes, porque antes o processo começava na ANTAC, na Companhia Docas, tá? Ia para a CEP, ia para a ANTAC, ia para o Ministério Público, ia para o TCU. De qualquer maneira, ele tinha que fazer esse rodízio todo. Tá? Agora vai se iniciar na ANTAC, mas depois passa para a CEP, para a Docas. Quer dizer, só mudou a origem do processo. E agora, tem uma escala aí. Olha só, nós temos também, assim... tem um passado muito demorado de licitação. Tá? O Tegran, do Maranhão, demorou 10 anos para ser licitado. Tá? Nós temos pela companhia lá.
Tá? Nós temos também a área do meio, no porto de Sepetiba, que está 8 anos sendo modelado pela CIA Docas. Tá? Então, é o seguinte, nós acreditamos na descentralização, mas também não achamos que o modelo anterior era um modelo altamente eficiente, não. Então, vamos experimentar esse. Em vez de começar nas CIAs Docas ou nas concessionárias estaduais, vai começar na ANTAC, depois vai para a CEP. Agora, é importante que o telespectador saiba que esse rodízio que passava por todos de qualquer maneira. Tá? Sérgio, você queria responder? Justamente, Wagner, muito bom esse seu gancho. É justamente isso que nós estamos falando, Luiz. Não tem que ficar fazendo esse rodízio. No mundo inteiro não é assim. A agência reguladora tem que criar um modelo e o porto aplica. Não tem que cada processo ter que ficar mandando para lá. O porto, a agência vai fiscalizar, o Tribunal de Contas vai fiscalizar o ato praticado. Só para entender mais uma vez, esse processo é o seguinte, se tem que fazer lá... Um arrendamento de uma área. Como é que funciona? O porto público, no mundo inteiro, para ter uma imagem, é como se fosse um shopping center. O empreendedor constrói o prédio e ele aluga para o lojista aquele espaço para implantar uma loja, não é isso? Porto público no mundo inteiro é assim. O governo é dono da área e ele arrenda uma área por contrato de 25 mais 25 para implantar um terminal de container, um terminal de grãos e tal. O que acontece é que no Brasil criou-se uma burocracia tremenda de uma série de intervenientes nesse processo. Para você ter uma ideia, em Roterdã, uma licitação ela é feita praticamente em 2, 3 meses de uma área. Na China, na Alemanha, nos Estados Unidos é assim. Aqui nós temos uma série de intervenientes. Então não estamos dizendo que o que aconteceu, eu conheço o caso do Tegrão, tá? Não é esse modelo demorou antes e depois. por causa dos intervenientes. O que nós temos é que tirar os intervenientes, porque assim as coisas vão andar de maneira mais rápida. Bom, antes de ir para as perguntas dos telespectadores, eu queria ver com o Sérgio Salomão como que ele analisa essa questão aí dos intervenientes e como que seria um modelo simplificado. Nassif, é evidente que diante das peculiaridades da atividade portuária, e a maior delas é o dinamismo com que os fatos ocorrem e acontecem, seria melhor indicado que o planejamento da atividade portuária, que tem que ser em âmbito nacional, porque participa de um grande conjunto, ocorresse na esfera central de governo, mas que decisões de natureza operacional ficassem a cargo de companhias docas, que são aqueles entes públicos diretamente atrelados à atividade portuária. São os gerentes do condomínio portuário. Então, este seria o modelo concebido de forma ideal, respeitando as peculiaridades da atividade portuária brasileira, repito, regida pela característica maior, que é o dinamismo. De qualquer maneira, o governo deve ter entendido que este modelo administrativo, institucional, precisava de alguma reformulação. Criou suas concepções e resolveu adotá-las e oferecê-las ao país através da medida provisória. De qualquer maneira, com deficiências maiores ou menores do sistema institucional, do modelo institucional, nada disto inibiu investimentos feitos pela iniciativa privada ao longo da vigência da Lei de Modernização Portuária, exatamente para que o serviço portuário ganhasse todas as formas de uma boa prestação para atender, corresponder às expectativas dos usuários. De qualquer maneira, fica uma grande expectativa com relação ao modelo institucional, no que se refere às alterações estabelecidas pela medida provisória, e a qualquer sinal de debilidade deste modelo preconizado pela medida provisória, certamente o governo estará disposto a intervir para corrigir rumos institucionais. Bom, vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini. Lembrando que o programa é ao vivo e você pode encaminhar suas dúvidas pelo site www.brasilianas.org. Marcelo. O Noir Dias Moreira, do Rio de Janeiro, ele pergunta se os objetivos da MP estão em sintonia com os aumentos de carga esperados para os próximos 10 anos. Quem ou que órgão vai fiscalizar o atingimento dessas metas? E a outra pergunta é esperado e para quando alcançar o nível médio de qualidade quando comparado aos portos estrangeiros? Eu faço a pergunta ao Sérgio, acrescentando mais
aí uma dúvida aí. De que maneira que nós, imprensa, podemos acompanhar aí o desempenho dessa medida provisória e o desempenho do sistema portuário como todo? Quais são os indicadores e sites aí que exibem esses indicadores? Olha, a ANTAQ ela tem um trabalho de estatística muito bom. A ANTAQ vem evoluindo muito nisso. Esta, na verdade, é uma grande fragilidade do Brasil, né? Nós temos sérias dificuldades de consolidar dados e principalmente, de transformar isto em informação aplicada. Mas a ANTAQ evoluiu muito nisso e na questão portuária você tem grandes indicadores que são disponibilizados. Com relação ao crescimento que foi a pergunta específica, nós temos, praticamente todos os portos fizeram trabalhos de projeções de futuro. Lá em Santos, por exemplo, a Codesp fez uma contratação com verba do Banco Interamericano de Desenvolvimento, de uma consultoria, a Luiz Berge, que fez uma projeção e foi atualizada recentemente por um trabalho da CEP, que demonstra que com os novos, nós temos 2 novos terminais de containers no Porto de Santos que iniciam a operação este ano. Com esses 2 novos terminais, isso é trabalho do governo, hein? Divulgado. A atividade de containers do Porto de Santos está atendida até 2030. O que é que nós precisamos em Santos? Novos pontos de atracação para líquidos a granel, novos pontos de atracação para granéis sólidos e maior capacidade de armazenagem de granéis sólidos. Essas outras questões estão apontadas há 3, 4 anos. O grande problema é que, com esta burocracia brasileira, as coisas não conseguem ter evolução. Então, o pier da Lemoa, por exemplo, que precisa ser expandido lá para líquidos a granel, os terminais, inclusive, as empresas que operam lá, doaram para o porto o licenciamento e o projeto para ver se acelera isso. Quando se falou que o governo está investindo em infraestrutura, Luiz, o grande problema nosso, e é só verificar nas estatísticas, não é que está faltando dinheiro público. O que nós estamos tendo é problema de gestão e de burocracia para liberar. O PAC é um grande programa que tem elencado uma série de necessidades de investimentos. Mas se você analisa todos os anos, qual é o percentual que é atingido efetivamente do que estava planejado? Para finalizar essa questão, depois a gente vai entrar em outros detalhes, a MP, é lógico, nós temos que louvar a atuação do governo de trazer à tona a necessidade de rediscutir o sistema logístico de comércio exterior brasileiro. Portos, eles são apenas um elo, o porto é um elo desse sistema. Nós temos que ver o que é que foi feito para resolver acessos terrestres, rodovias, ferrovias. O Porto de Santos tem problemas de acessos terrestres. Acessos aquaviários, o que é que está sendo feito para harmonizar com o sistema informatizado as autoridades, Alfândega, Anvisa, Vigiagro? Bom, nós vamos para o primeiro intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute os problemas do sistema portuário nacional. Nossos convidados são Sérgio Aquino, da consultoria Soluções Portuárias Aplicadas, do Rio de Janeiro, Sérgio Salomão, presidente da Associação Brasileira de Terminais de Contêineres de Uso Público, e de Brasília, Wagner Cardoso, que é gerente executivo de infraestrutura da Confederação Nacional das Indústrias. Vamos pegar nesse segundo bloco aqui, vamos tentar entender um pouquinho essa questão da medida provisória, se vai atingir o seu objetivo de atrair novos investidores, mas eu queria antes entender o porquê da grita do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e do senador do Paraná, Roberto Requião. Sérgio. Olha, porque nós no Brasil, depois da Lei de 1630, nós temos uma outra lei federal que permitiu delegar os portos a municípios ou estados, ou até chamada regionalização, estados e municípios. O porto de Suape, por exemplo, é um porto que já era do estado de Pernambuco. O estado é que estava implantando isso desde a década de 60, 70. Esse porto, então, tem um contrato de delegação. O Porto de Paranaguá também é um porto delegado ao estado do Paraná. Esses portos tinham uma autonomia um pouco maior, mas, mesmo assim, com esses intervenientes. A MP transfere os arrendamentos portuários todos para serem feitos
pela ANTAC e CEP em Brasília. O que esses governadores estão defendendo é que, pelo menos, os portos delegados, o Porto de Santos não é delegado, o Porto de Santos é administrado direto pelo governo federal, mas que, pelo menos, os portos delegados tenham preservada a sua autonomia de gestão e de licitação dos terminais. Tá, Felipe. Eu queria perguntar para o Wagner Cardoso, que é gerente de infraestrutura da CNI. Wagner, esses portos municipalizados ou estadualizados, Suape, a questão dos portos do Paraná, Itajaí também, qual que é o grau de eficiência deles aí em comparação com os portos federalizados? Olha, eu tenho informações que o porto de Suape é um porto muito eficiente. Itajaí também, tá? Agora, isso não é uma regra. Infelizmente, nós temos um seríssimo problema no Brasil da baixa eficiência das administrações portuárias, tanto federais, como estaduais, como municipais, tá? Já se tentou várias vezes profissionalizar os diretores, mas injunções políticas acabaram tomando mais força. Na verdade, o investimento portuário tem um longo prazo de duração. Nós precisamos pensar no porto 10, 20, 30 anos na frente. E esses diretores que não são puro sangue, assim dizer, que vieram de outros lugares, eles ficam pouco tempo no porto. Então, essa é uma constatação que a baixa eficiência da nossa administração portuária como média. Agora, Itajaí é um porto de conhecida eficiência, é um porto municipal, e o porto de Suape é um porto de conhecida eficiência estadual. Mas a média brasileira é muito, muito baixa. Inclusive, a CNI tem um plano que não é agora, tá? Da privatização das administrações portuárias, montar uma empresa de propósito específico para cuidar do shopping. Como falaram aí, o Aquino falou do shopping center, né? As lojas funcionam muito, muito, muito bem. Tá? As lojas são os arrendamentos. Agora, o síndico do prédio, a administração, tem excesso de funcionários, não é eficiente, tem briga entre diretores, que cada um não tem uma coordenação, tá? E esse é um problema que ainda não foi resolvido, nem é para ser resolvido nessa medida provisória. Nós acreditamos que essa medida provisória é um primeiro passo para consertar o setor portuário nacional e ficar perto do que existe no mundo lá fora. Tá? Eu tenho a correção que o Fórum Mundial ele colocou o Brasil no nível 134, entre 144 países. Não foi 10, não. Nossos portos são muito ruins. Tá, eu quero ver com o Sérgio Salomão, que é presidente da Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres de Uso Público. Sérgio, essa questão da não profissionalização da gestão, eu lembro que um seminário que fizemos algum tempo atrás, que mostrava que Itajaí tinha, inclusive, todo um modelo de divulgação do porto, de venda de serviços, de atração de clientela. Em geral, existe uma competição, essa competição entre os portos, ou essa politização da administração central acaba sendo generalizada, tirando a eficácia dos portos? A eficiência operacional, ela já existe, não será uma novidade que virá com a medida provisória 595. Ela já existe fruto do que determinou a lei dos portos, que foi a privatização dos serviços. Então, é uma eficiência operacional oferecida ao usuário do terminal portuário com base nos investimentos de vulto feitos na aquisição de modernos equipamentos, na especialização de mão de obra, na realização de obras civis, como, por exemplo, berços de atracação, áreas para armazenagem de contêiner, tudo aquilo que oferecesse dinamismo operacional, que é o que se deve oferecer, principalmente no segmento de contêiner. Quando o seu telespectador lhe perguntou formas de aferir índices operacionais, basta que ele veja que hoje os mais modernos navios de contêineres que utilizam portos internacionais expressivos também já escalam os portos brasileiros. Ora, se levarmos em conta que o navio de contêiner, diferentemente dos navios de grãos, são operados em regime de alta rotatividade, nós vamos concluir facilmente que as performances operacionais hoje oferecidas
pelos terminais de containers já se equivalem ao que praticam os melhores portos do mundo. Tanto é assim que estes navios já passaram a frequentar portos nacionais para atender às demandas do nosso comércio. Portanto, independentemente de mazelas do modelo institucional, e evidentemente a atividade portuária não deveria comportar outros critérios que não aqueles rigorosamente técnicos para quem decide sobre ela, independentemente desses desvios, evidentemente que temos feito, a iniciativa privada, repito, ela tem feito e atendido os seus plenos objetivos. Agora, sempre registrando na CIF, muito bem-vinda a medida provisória 595 para continuar oferecendo competitividade na atividade portuária brasileira. Mas ressalte-se, ela não inaugurará um sistema competitivo portuário. Virá para incrementar? É bem-vinda. Se tiver os aprimoramentos necessários para que se torne uma obra bem acabada, e aí sim possam competir entre si modelos de terminais portuários que atuarão em regimes jurídicos diferentes, a medida provisória ficará uma verdadeira obra-prima. Só para entender uma coisa, mas a medida provisória prevê esses terminais com regimes jurídicos diferentes competindo entre si? Eles já existem? Prevê. A medida provisória, ela convida terminais portuários, denominados por ela como terminais privados, que vão operar em regime jurídico diferente daqueles terminais de uso público localizados em portos públicos. Esta competição, se esse é o espírito da medida provisória, e nós devemos entender que assim seja, ela é muito bem-vinda na avaliação do governo e conta com o nosso apoio, mas para que ela seja uma competição entre iguais, é preciso que a medida provisória agasalhe determinados pleitos empresariais feitos numa mesa de entendimentos sob a liderança do Dr. Jorge Gerdau, sempre com vistas ao aprimoramento do texto da medida provisória. Se não são instrumentos que vão eliminar completamente as assimetrias, as diferenças entre os dois regimes jurídicos, mas pelo menos são instrumentos que vão conceder a quem vai competir, como quer a medida provisória, condições iguais para que se tenha a competição justa. Não se pode imaginar o governo editar um diploma legal que convide, mais do que convide, obrigue instalações portuárias à competição desigual, porque esta seria a forma de desorganizar o sistema que vem, apesar das dificuldades, dizendo a que veio. Então, se é o espírito a competição, e é bom para o país que assim seja, embora ela não será nada de novo, será uma continuação do regime que já existe, mas então que se agasalhe na medida provisória instrumentos para que a concorrência seja entre iguais e se ofereça ao usuário a competição justa e verdadeiramente competitiva. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini. Lembrando que o programa é ao vivo, se você ainda pode encaminhar perguntas pelo site www.brasilianas.org. Marcelo. Nassif, a Maria de Fátima, de São Bernardo do Campo, aqui do ABC Paulista, pergunta: os trabalhadores do setor portuário convocaram uma greve para a próxima quinta-feira, dia 18. Eles alegam que não houve consenso entre os sindicatos e o relator do projeto que altera a MP. Que saída os convidados imaginam para essa questão que envolve pelo menos 40 mil trabalhadores dos portos públicos? Sérgio. Nassif, a informação que nós temos é que o governo já mudou essa posição. O que ele havia se compromissado com os trabalhadores será contemplado pelo relator. E o que é que o governo prometeu? O governo prometeu que nos terminais fora do porto, que é o que o Salomão falou, na verdade a medida provisória ela cria dois sistemas e isto tem aspectos positivos, o que nós precisamos é ver o equilíbrio, depois falamos disso. O que são os dois sistemas? Na verdade, o governo mantém o chamado porto público, landlord, que é o sistema que o mundo inteiro tem, que é o que eu disse, o shopping center. O poder público cuida da administração e a iniciativa privada investe e opera.
Este é um modelo. O outro modelo é o chamado terminal privado, onde a iniciativa privada, sem licitação, mera autorização, implanta um terminal portuário, que na verdade é um porto, em qualquer local que ele entenda adequado. São dois modelos. Os trabalhadores portuários estavam abrigados só no porto público e eles queriam também poder atuar neste outro. O governo já sinalizou. Então, este outro modelo, quando quiser usar mão de obra portuária, vai ter que negociar com os sindicatos. E aí me permita um destaque. Fala-se muito em ógimo, não tem nada a ver com ógimo. Inclusive, o que é ógimo? O ógimo é o órgão gestor de mão de obra. Fala-se até que o ógimo é administrado pelos sindicatos, não tem nada a ver, é administrado pelo governo e pela iniciativa privada. Então, esses dois modelos agora já estarão abrigados no relatório. Me permita também, Nassif, falar um pouquinho sobre o que foi colocado aqui na questão da administração. O Wagner trouxe até uma figura muito importante, que na palestra que eu fiz lá na audiência pública, eu até deixei um texto, Wagner, de proposta. Acho muito importante que, neste momento, se o relator pudesse incorporar a permissão, não é obrigação, para que os arrendatários dos portos públicos pudessem criar uma SPE para assumir os serviços condominiais, uma sociedade de propósito específico, formada pelos arrendatários do porto para assumir os serviços condominiais, não o trabalho de autoridade portuária. A autoridade portuária, que é fiscalizar as operações, que é planejar, que é fazer licitações, continuaria com o poder público, mas, por exemplo, cuidar de acessos, cuidar de dragagem, cuidar do serviço do dia a dia, poderia ser criada uma SPE. Isso é muito importante. E a outra questão que o Xará Salomão disse é muito importante que tenhamos uma simetria na questão dos dois modelos. E aí tem um destaque que é um grande pleito, que é importante o governo analisar. Esses novos terminais que vão surgir fora do porto, eles não têm prazo, é 25 prorrogável sucessivamente. O empresário que investir, aquilo é dele ad eternum. Diferentemente de quem está dentro do porto, que tem um contrato de 25 mais 25, encerra e tudo se incorpora no porto, no governo. O que é que está se pleiteando? Se agora surgirão novos investimentos fora do porto, que quem está dentro do porto possa ter os seus prazos prorrogados para poder amortizar maiores investimentos. Lembrando que hoje os equipamentos portuários já são de última geração, mas é importante poder continuar investindo dentro do porto também. Então, se nós modernizarmos a administração e permitirmos que a iniciativa privada que está dentro do porto possa investir mais, esse modelo aqui poderá competir de maneira muito isonômica com o novo modelo que o governo criou. Aí sim teremos um efeito positivo da medida provisória. Bom, vamos a mais um intervalo e o Brasileiras.org volta daqui a pouco. Voltamos a apresentar o Brasileiras.org, que hoje discute os problemas do sistema portuário nacional. Nesse último bloco, vamos falar dos modelos que existem, que poderiam ser aplicados aí para atrair investimento aos terminais portuários. Mas antes eu queria ouvir do Sérgio Salomão, que apresenta a Associação Brasileira de Terminais de Contêiner. Ô Sérgio, essas filas que surgiram nos portos aí nas últimas semanas, informações que chineses deixaram de comprar, isso aí está ligado a problemas de portos, está ligado a problemas meteorológicos, de chuva, ou a quê? Não, a grande e pior razão destas dificuldades logísticas ficam por conta da insuficiência e da deficiência de acessos. E a imprensa, de forma muito competente nos últimos dias, deu o destaque real ao problema naquilo que ele tem de verdadeiro. Os gargalos existem e aí advém a fila de caminhões, como foi amplamente noticiado, basicamente no segmento de grãos, por um pecado logístico que não é de hoje, já se arrasta há algum tempo, que é a inexistência de silagem na origem, ou seja, nas zonas de produção. No momento em que o produtor produz e não tem onde guardar
na sua zona de origem, é evidente que ele despacha para o porto aquelas partidas de grãos contratadas e vendidas. Logicamente, pretende com isto fazer do caminhão e fazer do porto o silo de armazenagem que ele não tem na sua propriedade e deveria ter. Então, se nós entendermos as matérias jornalísticas feitas com muita competência nos últimos dias, vamos verificar que a dificuldade logística, os atropelos logísticos aconteceram pontualmente no segmento de grãos por conta desta inexistência antiga, histórica de silagem na origem. Com relação ao segmento de container, pelas velocidades operacionais hoje oferecidas pelos terminais e oferecidas em cláusulas contratuais com os armadores que aportam, que escalam aqueles terminais, evidentemente se tem um serviço que flui com muito mais versatilidade e tanto é assim que esses terminais especializados oferecem aos seus clientes armadores aquilo que nós tecnicamente chamamos de janelas de atracação, que é, nos mesmos moldes que operam os aviões de carreira, a certeza para o armador proprietário daquele navio de que o seu navio, naquele dia e naquela hora, terá uma janela de atracação à sua disposição para usar aquele terminal para os serviços de descarga e de carga de containers conforme combinado, conforme contratado. Portanto, respondendo especificamente a sua pergunta, Nassif, a imprensa prestou um grande serviço ao país e às autoridades governamentais quando recentemente pontuou de forma precisa onde e como estão localizadas e se manifestam as verdadeiras dificuldades logísticas do país, que são aquelas que residem no segmento de grãos. Eu queria ver com o Wagner Cardoso. Wagner, a Confederação Nacional de Indústria, ela bancou alguns trabalhos muito relevantes aí sobre a integração de logística no país, abordando a questão de portos, a questão dos fluxos de carga, a questão de rodovias. Qual que é o balanço que você dá? Hoje, por exemplo, o Jornal Valor traz uma informação sobre a Ferrovia Norte-Sul, que não avançou muito. E qual o balanço que vocês dão aí dessa integração de infraestrutura logística? Foi feito um estudo bem detalhado de quais são as melhores opções logísticas. Nós fizemos um ranking das melhores obras. Nós precisamos, na verdade, de 55 bilhões de reais para melhorar a logística brasileira em 20 anos. 55 bilhões de reais é muito dinheiro. Por isso que nós acreditamos que tem que entrar o setor privado. Isso é demais para um governo de um país que tem grande necessidade. Nós temos um seríssimo problema em saneamento básico, temos problema na saúde, temos problema na educação. Em saneamento básico, tem os números do SNIS, do Ministério da Cidade e da ONG Trata Brasil, que são terríveis, que o Brasil joga 8 bilhões de esgoto nos rios, nos mares, sem tratamento algum. Então, e porto, existe uma demanda fortíssima do setor privado para investir em porto. Foi isso que o governo percebeu para fazer a medida provisória. O Brasil, há mais de 10 anos que a movimentação portuária tem crescido. Tá? Só não cresceu em 2009 devido à crise de 2008, mas o resto está crescendo violentamente. E nós somos ainda muito pequenininho em termos de mundo. Tá? O Porto de Santos é o número 43 do mundo e é o nosso melhor porto. Tá? O Brasil é a sexta economia do mundo, mas o comércio exterior dele representa 1,3% do mundo. O setor privado, tanto nacional como internacional, percebeu que vai ter crescimento. A carga há 10 anos não para de crescer e nós vamos crescer mais. Por isso que nós precisamos dos terminais privados, tá? Para não sobrecarregar o governo de recursos e o governo poder investir nas suas funções principais, saúde, educação, segurança. Tá. Eu queria ver com o Sérgio Aquino. Ô, Sérgio, nos últimos anos surgiram esses planos todos, a ideia de que você poderia ter parte aí da produção
do Centro-Oeste, indo para portos do Norte, do Nordeste. Em que pé que está essa integração de logística aí e o papel que se destina a cada um dos principais portos daqui por diante? Então, Luiz, essa é uma das características, acho que, de problema no Brasil. Nós fazemos diagnóstico, fazemos planos e muitas vezes não cumprimos os planos. Inegavelmente, o Brasil tem que buscar levar a carga lá para cima. O Porto de Itaqui tem que ser um dos principais portos de escoamento, Itaqui, Santarém. E a Norte-Sul é uma ligação na ferrovia extremamente estratégica. Já era estratégico, né? A produção do Brasil Central tem que ir para cima. E vai ser muito mais necessário isto quando o Canal do Panamá estiver aberto, porque aí os navios não vão descer a América do Sul para vir buscar aqui em Santos carga, eles vão cruzar lá em cima. É bom também nós não nos esquecermos, Nassif, que o Brasil ele não está na rota de comércio mundial. Então, o comércio da Ásia, o comércio europeu e o comércio americano, o Brasil está fora disso. Então, nós temos que buscar ser eficiente nos nossos nichos. E, para isso, a gente precisa ter um diagnóstico correto. Primeira coisa, como foi dito, temos que separar problemas nos portos quais são os segmentos. É só verificar, existe navio de container e de cargas especializadas que não sejam grãos esperando fila nos portos brasileiros? Não. Os problemas estão concentrados nos grãos. E se estão concentrados nos grãos, nós temos que verificar onde está o erro logístico. E aí tem alguns indicadores muito claros, vou mostrar para você alguns detalhes. Por exemplo, os Estados Unidos, que é um dos maiores, os Estados Unidos e a Argentina são os grandes competidores do Brasil com relação ao mercado mundial de soja. Só que os Estados Unidos têm 130% de capacidade da sua produção para estocar. O Brasil não chega a 50%. Por outro lado, os Estados Unidos, de tudo que ele produz, ele exporta 70% não em grãos, ele exporta em soja e óleo. E por que isso é importante? Porque a soja... em farelo e óleo. Por que é importante isso? Porque quando você produz, manufatura o grão no país, você exporta ao longo do ano, você não precisa concentrar em 3, 4 meses. E a Argentina faz isso igual aos Estados Unidos. Nós aqui continuamos querendo exportar, nós fazemos 70% de grãos. Todos os produtores deveriam seguir bons exemplos. Para finalizar esse aspecto, Luiz, o grupo Blairo Maggi, ele é um grande exemplo de um produtor agrícola que não ficou achando que era suficiente apenas produzir. Ele tem terminal privado, que a Lei de 1.630 já permitia, ele é sócio de um terminal arrendado no Porto de Santos, ele tem uma trading no mercado mundial. Os empresários do agrobusiness brasileiro que pensaram grande, como a JBS, que domina o mercado de carne, como o mercado brasileiro de suco de laranja, onde os produtores pararam de ficar satisfeitos só em exportar frutos e não tem nenhum navio de suco de laranja ou caminhão de suco de laranja esperando nos portos brasileiros. Então vamos aproveitar a medida provisória para dar isonomia nos dois modelos, antecipar os contratos de arrendamento, a renovação dos contratos de arrendamento dentro do porto, para que a iniciativa privada invista também dentro do porto para competir com esse novo modelo e permitir que a SPE viabilize os arrendatários cuidarem dos serviços condominiais. Vamos a outra pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini. Marcelo. Nassif, o Daniel Felipe de Diadema, em São Paulo, ele pergunta: qual é a maneira mais eficiente de captação de recursos para a realização de grandes reformas em portos já realizadas no mundo? E se existe um modelo internacional que o Brasil pode replicar por aqui? Bom, como nós estamos terminando o tempo, eu volto ao Sérgio aí, Sérgio. Isso é o que nós dissemos. O modelo mundial é de porto autônomo. É você fazer licitação para arrendar a área dentro do porto, arrecadar dinheiro e aplicar em infraestrutura. É assim que a China faz, é assim que a Alemanha e os Estados Unidos fazem. Infelizmente, a medida provisória segue numa linha contrária, acabando com a outorga. Bom, então infelizmente, o programa Brasilianas.org aí sobre os desafios para a modernização do sistema portuário nacional termina por aqui. Eu agradeço muito a participação do Sérgio Aquino, da Consultoria Soluções Portuárias Aplicadas, do Rio de Janeiro, Sérgio Salomão, que é presidente da Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres de Uso Público, e de Brasília, o Wagner Cardoso, que é gerente executivo de infraestrutura da Confederação Nacional das Indústrias. Também agradeço a colaboração do jornalista Marcelo Zanini
e de você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de colaborar mandando perguntas, trabalhos e vídeos sobre o tema para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até a próxima.